Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Legal Ops com Celina. Você que já nos acompanha sabe que a nossa pauta central, a nossa matriz de conhecimento é sempre a gestão. A gestão no modelo, digamos, analógico, tradicional do passado. E, paralelamente, sempre trazemos isso para o mundo de hoje, o mundo digital, como é que nós lidamos com os desafios dos serviços jurídicos em tempos atuais, fazendo esse deparo, né? Fazendo essa transformação, esse processo de transformação digital e essa inovação acontecer dentro dos ambientes jurídicos corporativos, dos ambientes jurídicos de sociedades de advogados, e também fazemos algumas análises sempre também do Poder Judiciário. E falando em Poder Judiciário, hoje a gente tem um convidado que nos traz muita alegria de estar aqui conosco, especialmente para mim como profissional, porque há 20 e tantos anos que a gente acompanha os serviços judiciários do ponto de vista, claro, de cidadão, do ponto de vista de advogada, do ponto de vista de consultora, de um passado para cá, mais de perto acompanhando a gestão das sociedades de advogados do Brasil e os desafios na obtenção de dados, na gestão de conhecimento, na organização e na estruturação da governança do escritório, a fim de obter do judiciário todos os dados necessários, até para criar sua cultura de relacionamento com o cliente, aplicando tecnologias para fazer chegar para o jurisdicionado uma informação mais clara, mais transparente. Só que esse desafio não é só nosso, não é só pauta da iniciativa privada e das sociedades de advogados, não é mesmo? Nem das empresas. É um desafio também do Poder Judiciário. E eu acompanho sempre com muita alegria quando eu vejo uma resolução, uma norma, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e que todos sabem aqui, né, o Conselho Nacional de Justiça, criado pela Emenda Constitucional de 45, com esse propósito de controle de gestão financeira e de gestão especialmente das atividades jurisdicionais de todo o judiciário brasileiro. Então, quando a gente vê um conselho criado lá atrás com esse objetivo e que vem aí, ano a ano, criando uma normativa para criar essa perspectiva de um judiciário mais transparente, de um judiciário mais unificado do ponto de vista de informações e dados, e levando isso de forma pública para o jurisdicionado e para todos aqueles membros que compõem o sistema de justiça, que somos nós, advogados, que estamos todos os dias ali dependendo do judiciário no exercício do nosso trabalho. Enfim, é uma grande honra ter conosco hoje Alexandre Libonati de Abreu, que é juiz assessor da presidência do Conselho Nacional de Justiça, um dos idealizadores desse projeto da inovação do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário brasileiro. Então ele vai trazer para a gente os aspectos, né, de como é que se consolidou, como isso foi idealizado e todo o trabalho que ele vem desempenhando junto ao CNJ e no Poder Judiciário brasileiro. Alexandre, um baita prazer tê-lo conosco aqui. Obrigada por aceitar esse convite. Prazer te conhecer também. Eu gosto de fazer essa introdução para contextualizar e assim, o que eu falei não é texto gravado, né? Tô falando aqui de bate-pronto porque é esse meu sentimento mesmo. Como advogada, como cidadã, como advogada, a gente acompanha há muitos anos essa perspectiva de inovação do judiciário, de tentar buscar ou tentar entender como é que a gente consegue ver um poder judiciário mais eficiente na prestação da tutela jurisdicional, né? Até porque isso fortalece democracia, isso fortalece república, isso é uma pauta de extremo propósito e valor, né? Não só para esse podcast, mas para mim como profissional, como ser humano, acima de tudo. E então é muito bacana tê-lo conosco para a gente poder falar daquilo que a gente sempre fala no âmbito da iniciativa privada, hoje falando do judiciário, e poder construir essa ponte de comunicação, esse depara que é muito importante, né? Porque não faz sentido a gente falar de eficiência do lado de cá se a gente não encontra eficiência do lado de lá. Sim. E essa perspectiva de inovação aberta do CNJ, ela é incrível, porque ela abre as portas para essa comunicação entre a entidade pública e entre a iniciativa privada para criar soluções robustas que tornem o quê? Mais transparente, mais eficiente o processo em si de gestão. E isso, claro, em última análise, chega para o jurisdicionado, chega para o fortalecimento do sistema de justiça como um todo. E isso é incrível para nós. Então, repito, um prazer, agradeço as conexões que fizeram esse momento acontecer. Então a gente vai começar, já que eu fiz essa introdução de CNJ, queria te ouvir como é que você chegou lá no CNJ, você tem um cargo de magistrado, né? Foi designado em 2023 para assumir como juiz auxiliar, né, da presidência do CNJ.
Mas para além do cargo de hoje, quem é o Alexandre? Conta pra gente um pouquinho da tua jornada aí nesse mundo jurídico, como começou, se foi direto para a magistratura. Vamos conhecer o Alexandre antes de falar da questão de eficiência e de tudo que está por trás da nossa pauta mais técnica hoje, vai. Tá bom, Celina, agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui. Falar um pouquinho sobre, não só a minha experiência profissional, mas também sobre essa jornada no CNJ, que tem sido muito cansativa, mas que tem trazido muita satisfação. Bom, o Alexandre, ele sempre foi um concurseiro, né? Nunca teve uma experiência na iniciativa privada. Tive como estagiário, certo. Mas já saí da faculdade focado no concurso público. Então, minha primeira ocupação foi como procurador do Estado de São Paulo. Curioso. Trabalhei aqui em São Paulo por algum tempo, na Procuradoria do Judicial, lá no centro antigo. Sim. Depois voltei para o Rio, na Procuradoria da Fazenda Nacional. Depois de algum tempo, fiz outro concurso e retornei a São Paulo como procurador da República, trabalhando ali na Praça da República. O Fórum Criminal, então, funcionava ali na Praça da República. Nossa, é verdade. Trabalhei mais um ano na Praça da República e retornei ao Rio como juiz federal em 1996. Então a magistratura foi uma carreira iniciada em 1996. Na magistratura em 1996, né? Ainda na era analógica. Ainda na era analógica, com certeza. Uma outra era, a gente estava falando um pouco sobre isso antes de iniciar essa gravação, Exatamente. Né? Sobre a oportunidade que temos, nossa geração, de ter vivenciado 100% desses serviços jurídicos do judiciário e da iniciativa privada jurídica no analógico e ver esse trânsito todo acontecer nessas 2 décadas, né? Especialmente, acho que do início dos anos 2000 para cá. E agora, olhando para IA e tantas coisas que estão acontecendo aí, que estão alavancando essa perspectiva de eficiência dos nossos serviços. Então, é um baita privilégio. Acho que é um grande privilégio. Nós somos não só testemunhas, né, dessa transformação, mas também atores, né, e atores ativos, protagonistas dessa transformação. Passa a sociedade e o próprio judiciário. Né? Perfeito. E, curiosamente, o judiciário, apesar de ser um poder tradicional, que valoriza a forma, a solenidade, sempre esteve aberto para a inovação, né? Para a tecnologia. As justiças usam, em nível maior ou menor, a tecnologia desde a década de 80, né? Nem os escritórios, poucos escritórios utilizavam a tecnologia naquela época e alguns tribunais já empregavam a tecnologia. Perfeito. E daí o início da magistratura se deu em 96, sua carreira permaneceu na magistratura até 2020 ou não? Quer dizer, ainda está na magistratura, mas eu digo em relação ao CNJ. Porque em 2020 surgiu esse convite para integrar a equipe do ministro Luiz Fux, que assumiria a presidência do Supremo e do CNJ em setembro. Então nós começamos a trabalhar na transição por volta do mês de março de 2020, em plena pandemia. Nós nos reuníamos, né, virtualmente, a equipe de transição se reunia virtualmente e começávamos então a preparar a gestão, porque as gestões dos tribunais são muito curtas, né? São 2 anos. Sim. É um período muito, muito curto. E do ponto de vista de planejamento, de execução de um bom planejamento, 2 anos a gente sabe o desafio que é concretizar aquilo que o presidente ele inicia o seu mandato já com um orçamento estabelecido pelo seu antecessor. Certo. Então ele já entra tendo que preparar o orçamento do ano seguinte, que é o que ele tem, que já o outro ele sai. Então é um período muito curto e tem que ter um planejamento muito detalhado, metas muito bem estabelecidas para não se perder ao longo da gestão. Eu vou fazer um parênteses, tá? Eu tô chamando ele de Alexandre porque eu perguntei como eu deveria chamá-lo e foi assim que ele disse. Então vamos deixar isso registrado aqui. Ele está sem gravata, está sem paletó e está falando de inovação do judiciário. Então pode ser que a nossa pauta seja realmente interessante, hein, pessoal? E daí você se aproximou, enfim, a convite de Fux no CNJ, né? Exato. Naquele momento,
essa é uma questão que eu gostaria que você explorasse um pouquinho. Dentro do seu gabinete, pensando aqui magistratura, TRF e Rio de Janeiro, sua formação, seu olhar como magistrado, transcendia o aspecto técnico do direito e já olhava muito para a perspectiva da gestão? Isso já fazia parte há algum tempo da tua vida profissional? É uma confissão, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Então eu adoro arrumação. Tá. Isso às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Acho que nesse ponto ajudou. Sim. Então eu sempre gostei de organizar, né? E entrar num cartório, uma secretaria de vara, na década de 80, com aqueles milhares de processos. Aquelas pilhas. O que é essa pilha que não sei? Era desesperador. Sabe. Era desesperador. Você fazer uma inspeção no cartório, verificar aquelas caixas. Aí você pergunta, o que tem aqui dentro? Ah, petição pendente de juntada. Mas por que não está juntada? Ah, porque o processo está arquivado. E quando que aquelas petições seriam juntadas? Nunca. Sim. Nunca. Eram milhares. Alguém vai desarquivar? Faz o que com isso? Qual é o próximo passo? Não tem. Simplesmente vai ficar aqui, né? Vai arquivando, vai arquivando. Então, começou daí, né? Tentar organizar a casa, arrumar a casa, para poder trabalhar de forma mais eficiente. E eu acho que eu consegui. Isso já no início? Não, né? Vamos combinar ali. No início da carreira, nós entramos como substitutos, então nós temos pouca margem de mudança. Pouca autonomia ali para fazer a coisa certa. Mas quando eu consegui a titularidade, você passa a ter uma equipe própria, né? Escolhe os seus servidores. Na Justiça Federal nós temos essa facilidade, né? De conseguir indicar os seus servidores de confiança. Isso nem sempre ocorre em todos os tribunais. Então é possível montar uma equipe de confiança e capaz de né, realizar aquele planejamento. Sim. Então a gente começou a organizar a casa e os resultados começaram a aparecer, né? O volume de processos começou a cair, não porque eu era mais eficiente como juiz. Não porque diminuiu os entrantes, simplesmente... Não, o número de entradas continuou igual para todos, né? Eu não me julgo melhor ou pior do que qualquer outro colega, mas qual era o diferencial? A forma de organizar o trabalho era mais eficiente. O diferencial era a gestão em si. Era a gestão. Não era o exercício da judicatura, é outra coisa, né? Era a gestão. Mas isso a gente não aprende na faculdade, né? A gente ainda estuda nas faculdades. Meu filho acabou de passar, agora entrar na UERJ, passou no vestibular e ele me mostrou o currículo, tá direito, igual. Claro, né? Direito. Igual ao que eu fiz, né? Ele vai estudar... É a mesma grade, é o mesmo cronograma. Vai estudar medicina legal. Né? Exato. Qual é a utilidade da medicina legal hoje? Enfim, nada contra a medicina legal, mas há tantas áreas interessantes, né, importantes para a formação do advogado, ou para o juiz, ou o promotor, enfim. Então, nós não temos essa formação, nós não sabemos como gerir, né, o escritório, ou a unidade, a vara, nós não temos essa formação. E por coincidência, eu tinha um colega de concurso, que já era meu amigo antes de ingressar na magistratura. Ele foi alçado à posição de diretor do foro, e o diretor do foro na Justiça Federal, ele é o gestor de todas as varas daquele estado, né? Então ele tem um orçamento próprio, tem equipe de recursos humanos, equipe de comunicação social. Então é como se fosse um presidente de tribunal em menor escala, né? Tem uma autonomia maior do que os diretores de foro da Justiça Estadual. Então quando ele assumiu a direção do foro, ele sabia que não teria tempo como diretor do foro para fazer o trabalho de identificação da modelagem de processos da administração do Estado do Rio de Janeiro. Então ele me chamou para fazer um trabalho que eu ia de unidade em unidade administrativa verificar o fluxo de trabalho. O fluxo operacional. O fluxo operacional do processo administrativo. Entra onde, sai como, o que você faz aqui dentro. E eu tinha o auxílio de 2 servidores, um da área de TI e um outro da área de gestão. E eles iam tomando notas e fazendo os mapas e os fluxos, né? É engraçado que a gente descobre assim, coisas... engraçadas, né? A Justiça Federal ela tem um programa de gestão documental muito forte,
estabelecido na instituição, tempo de guarda, e eu cheguei em determinado setor e vi aquelas caixas não lembro o que, guias de remessa. Guias de remessa. Guias de remessa, né? O processo físico, As então... guias do porte e remessa de questões recursais, é isso? Da tramitação interna de processo. O processo saía do protocolo, ele ia para a vara, ele ia com uma guia de remessa. Saía daquela vara, ia para uma outra unidade, ele ia com uma guia de remessa. E o prazo de guarda da guia de remessa é 2 anos. Então, depois de 2 anos, você pode eliminar aquela guia de remessa. Perfeito. Eu fui ver nas datas das guias de remessa. Tinham guias de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Mas o que está fazendo? A gente vai fazer a triagem para encaminhar para o arquivo. Não tem mais que mandar para o arquivo. 2 anos já passou, então é lixo. Sim. É eliminação. Uhum. Então, esse tipo de visão prática, né, o pessoal não tinha. Então, era uma sala lotada de caixas e caixas e caixas de guia de remessa que poderiam já ter sido eliminadas. Descartadas. Então, comecei a fazer esse trabalho. Ao final, nós elaboramos um relatório e o servidor da TI era um cara brilhante e ele criou um sistema administrativo de gestão de processos administrativos para a seção judiciária do Rio de Janeiro, chamado SIGA-DOC. Esse SIGA passou então a ser adotado em toda a seção, depois foi migrado para o tribunal e hoje ele é utilizado em várias prefeituras, vários municípios. É como se fosse um SEI, né, sim. Que não ganhou tanta notoriedade, mas funcionava assim perfeitamente bem. E foi possível então, naquela época, isso nós estamos falando aí do início dos anos 2000, transformar toda a gestão administrativa... Anos 2000, Diário Oficial ainda impresso. Toda a tramitação... Tava aquela mudança. Toda a tramitação de processo administrativo em processo eletrônico. Bacana. Então, acho que nós fomos pioneiros aí no processo eletrônico, na esfera administrativa. Antes mesmo do processo judicial. Vocês, dentro do TRF2, no caso, exato. Você fala esse projeto. Bacana. E daí, ao longo desse período, enfim, falando dos anos 2000 até 2020 ali, sempre de alguma maneira envolvido com as questões de gestão dentro do seu gabinete, dentro do exercício da... não diretamente, mas buscando eficiência. Né? Sim, perfeito. E daí você foi convidado para ir para o CNJ. Daí a gente vai agora para essa parte que é gestão de fato, né? Daí você está falando de política pública para a eficiência do poder, enfim, existe um certo distanciamento e muito diferente, imagino eu, que da rotina do exercício da judicatura, do exercício profissional do juiz ali do dia a dia dentro do gabinete. E acho que você fez esse trânsito com facilidade, já que lá no início da sua carreira você já estava imbuído dessas atividades, né? De mapear os processos, os gabinetes, tentar organizar a casa em razão do seu toque, como você mesmo disse. E daí você chegou no CNJ, você fez um comentário que eu achei curioso, assim, no teu olhar de hoje, quando você olha para esses últimos 20 anos, o seu olhar de hoje se confirma do ponto de vista do Poder Judiciário sempre ter sido inovador, ou ter esse olhar de buscar eficiência, a gestão sempre estar na mesa do Poder Judiciário? Perguntando agora para o juiz, né, assessor da presidência, que acompanha todos os tribunais do país de alguma maneira, que está sempre envolvido em todos as pautas de gestão dos tribunais locais, estaduais, né, federais, trabalhista e tudo mais. Qual que é o teu olhar para isso hoje? Ou você acha que isso foi mais alavancado, especialmente nesses últimos anos? Acho que sempre esteve. Talvez não com os resultados esperados. Porque são processos longos, não são transformações que se faz de um dia para o outro. Sim, sim. Na iniciativa privada, idem, né? É que existe essa perspectiva, às vezes, de achar que a máquina pública ela é mais burocrática e ela tende a ter procedimentos, até por conta de segurança, de tantas questões e de princípios constitucionais que precisam ser observados, né? Mas também na iniciativa privada é o mesmo, porque também tem um aspecto cultural muito importante dentro dessa perspectiva que se ninguém vira a chave e consegue tangibilizar do dia para a noite, né? Então, enfim, é um desafio, né? Enfim, eu acho que sempre esteve. Mas, como eu disse, dada essa
a brevidade das gestões, nem sempre é possível solidificar uma política, uma mudança importante. Sim, sim. É de 2020 para cá que você enxerga que, de fato, a gente consegue, o CNJ, né, o Conselho conseguiu, de alguma maneira, tangibilizar melhor essa visão, ou ter um planejamento de longo prazo, em que pese os mandatos serem de 2 anos, para conseguir pensar no portal, no programa da Justiça 4.0. Você é o idealizador desse programa, né? Queria que você... Um dos, claro. Mas queria que você contasse Ninguém como é faz que foi nada sozinho. É certeza que não, é verdade. Queria que você contasse como é que foi a idealização disso, como é que iniciou esse processo de vamos pensar num programa de inovação, pensar na Justiça 4.0, as premissas que foram idealizadas ali naquele momento, para a gente poder chegar no que a gente tem hoje, que são resoluções, portarias, e já estamos vendo coisas muito concretas acontecerem, né? Acompanhe agora em janeiro o edital de contratação pública, então você vê que tem de fato pontes ali, ou portas abertas de comunicação com a iniciativa privada para tornar mais eficiente, rápida e célere a busca das soluções das dores que existem dentro dos tribunais, né? Não, isso só se fez possível porque nós já tínhamos um grau de digitalização, digamos assim. Sei que não é a palavra tecnicamente certa, mas para que fique mais claro, nós já tínhamos um grau de digitalização muito alto. Em 2020, eu imagino que por volta de 90% dos processos já fossem digitais. Sim. Então, nessa mesma época, saiu uma resolução estabelecendo uma meta para a digitalização desses 10% faltantes. E é uma resolução que eu confesso, eu nem mais acompanhei, porque não havia necessidade dessa impositividade, porque os tribunais já estavam naturalmente caminhando para essa digitalização total. Hoje o nosso índice está, salvo engano, 99,6. Isso, é um índice muito alto, que eu também parei de acompanhar, porque antes eu tinha que acompanhar até para fazer essa confrontação. E eu me lembro que há 8 anos atrás, 6 anos atrás, eu até tinha dentro das minhas projeções de apresentações esse comparativo de tribunais que eventualmente ainda tinham números de processos distribuídos naquele 20/20 barra alguma coisa, que a gente fala, pelo amor de Deus, né? Se não seguir um padrão CNJ, que a gente chama, né, o número NUP, fica impossível de pensar em governança em alta, em grande escala, se o básico ali já estava sedimentado. Numeração única, tabela de classes, tabela de movimentação processual. De nada adiantaria a nossa base de dados hoje se os dados chegassem sem a padronização na base, né? Sem a numeração única, sem a tabela de classes, sem a tabela de assuntos. Perfeito. Então, hoje esses dados já chegam trabalhados, né? Não chegam os dados brutos. Mas, enfim, em 2020 foi possível modificar a política de processo eletrônico ela já existia, né, desde 2013, mas era uma política de imposição, né? O CNJ, em 2013, decidiu instituir o PJE como Sistema Único Nacional. O Sistema Único teria trazido vantagens, mas não foi possível implementar. A verdade... E por que, na sua visão, não foi possível? Eu fico assim, muito à vontade, porque não é uma crítica ao CNJ. Claro. Antes, eu acho que foi um esforço válido, mas que não considerou algo que muita gente não sabe, eu acho, da importância de falar, né? O CNJ ele tem um papel importante, mas a TI do CNJ foi criada para ser a TI do CNJ, do Conselho. Não foi criada, não foi pensada para ser a TI do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Então, o quadro de servidores de TI do CNJ atualmente é de 46 servidores. Então, se você pega esses 46 servidores, que são excelentes, você tem que distribuir na área de infraestrutura, você tem que distribuir na área de atendimento, você tem que distribuir na área de banco de dados, na área de sistemas internos, né? E hoje a tecnologia telefonia, está em todas, né? As verticais. Antigamente era uma área isolada, hoje é uma área ali que permeia e tem que permear todos os aspectos. A área de contratações, que é uma área que consome muita gente, né? As contratações de TI
têm que ser extremamente, né, detalhadas, é praticamente um livro, né, fazer um edital de contratação de TI, de uma fábrica de software. Então sobra muito pouca gente para criar, para desenvolver sistema. Uhum. Então nós não tínhamos, de fato, e o CNJ não tem condições já não tinha em 2013, quando criou o PJE, condições de dar sustentação nacional. Então, aquele quadro ele não podia atender a necessidade do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Acre. Uhum. Eu não sei se hoje É, pode, não mas ainda pode. que pudesse, fato é que não é tão eficiente quanto essa perspectiva do Open Innovation, da inovação aberta. E essa perspectiva traz uma celeridade para o processo, que não é só de contratação, é de validação, de teste e erro, que faz muito parte desse novo modelo de negócios que está na mesa do mundo digital e na economia digital. Uhum. Ainda que estejamos falando do Poder Judiciário, né? Se você tem empresas ali ou várias cabeças pensantes para pensar numa solução, sem dúvida a gente chega a uma solução melhor e mais rápida do que eventualmente internalizar. E daí a gente está falando aqui do CNJ, ok, mas poderia ser de qualquer entidade pública ou privada, né? Pensando em processos e pensando em metodologia de eficiência, chega-se muito mais rápido a uma solução melhor quando se pensa coletivamente e quando se está disposto a validar melhor as hipóteses para saber aquilo que funciona melhor para o caso concreto, né? Enfim, então a política ela não funcionou, e os tribunais que receberam PJE, eles acabaram fazendo as suas modificações naquelas versões recebidas. Cada um modificações autônomas. Autônomas. Então, cada PJE virou um PJE diferente. Sim. Né? Então, se nós tínhamos 92 tribunais à época, nós teríamos 92 PJEs diferentes com as suas adequações locais. Perfeito. Então, o que nasceu para ser único, deixou de ser único logo no início, e o CNJ não tinha força para unificar a política de utilização, de desenvolvimento e de aprimoramento. Sim, sem mencionar que havia soluções, né, utilizadas por outros tribunais, soluções públicas, soluções satisfatórias que até hoje subsistem, como o Projude no Tribunal de Justiça do Paraná, como o SAGE, como o EPROC, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, é difícil você trocar uma solução imposta e não discutida por uma outra. E em 2020, né, quando eu assumo o CNJ, a equipe, então, designada pelo ministro, tinha o seguinte desafio, né, tentar fazer com que aqueles sistemas, pelo menos, conversassem. Não é mais uma imposição de usabilidade, mas é pensar no modelo mais plataformização e de integrações e via APIs conseguir que era algo que concentrar. Não existia naquela época, em 2013. Sim. Então, talvez não foi pensado naquela época porque como é que você cria uma política para um cenário que não era ainda... Ela evoluiu, né? Sim. A própria tecnologia evoluiu. E um agravante maior que o TCU atentou para o fracasso dessa política, né, de sistema único, e passou a cobrar do CNJ providências, porque recursos públicos foram gastos na implantação dos PJEs. Então foi aí que surgiu a necessidade de mudar a política, né, reconhecer que nós não tínhamos condições de manter um sistema único em todo o país e admitir, ao contrário, passar a admitir a coexistência dos sistemas públicos existentes num ambiente em que esses sistemas pudessem trocar informações e num ambiente onde o CNJ pudesse depositar as suas soluções nacionais. Aí surge o PDPJ. Aí que surge o PDPJ, né? Nós também tínhamos a felicidade, né, de ter um diretor de TI no CNJ, Thiago Vieira, um sujeito excepcional, que pensou na formatação técnica dessa plataforma, com inspiração na plataforma da Estônia, né, na X-Road da Estônia,
Se bem que lá eles partiram de uma realidade diferente, né? Como eles não tinham nada, eles criaram algo novo do zero. Sempre mais fácil partir do zero, É. né? É outro desafio. Então eles criaram uma base única de dados, uma base única de informações pessoais, e ao invés de duplicar bases, né, eles estabeleceram um paradigma, um racional e o projeto eles iam naquela base única e buscavam dados. Nós não tínhamos isso, nós tínhamos no mínimo 92 bases, uma em cada tribunal. Tribunal com mais de uma base, né? Então, sim, eu cheguei a mapear mais de 300 um determinado período, há 1 ano e meio atrás, por conta das quantidades de versões. Sim. Porque cada vez que vinha uma nova atualização de um determinado sistema de um tribunal, pensando em robôs e automações, você tinha que checar isso em 4 sistemas distintos, porque você nunca sabe em qual sistema estava aquele processo. Né? Então, foi um grande desafio essa última década, especialmente, né? Se a gente pensar em gestão de dados. Eu imagino para vocês, claro, que tem que ter esse olhar macro, porque vocês não estão falando de um tribunal, né? Nós estamos falando de todos os tribunais do país, de todos os poderes judiciários, todos os segmentos do poder judiciário, na verdade. E que são constitucionalmente autônomos. Né? Exato. Então, daí também acho que a mudança de entender, né, sair da imposição e criar a Resolução 335 aqui, na verdade, institui uma política pública de governança e gestão do processo judicial eletrônico, né? Exato. Que integra os tribunais do país. Daí fala integração, não mais em recomendação de usabilidade de uma determinada ferramenta. Sim, qual é o mote? O tribunal continua livre para fazer os seus desenvolvimentos com o condicionante, que ele faça esse desenvolvimento de forma que ele possa compartilhar via plataforma para todos os demais. Então nós ganhamos, né, capacidade produtiva, né, ao invés de ter uma TI desenvolvendo, nós podemos ter hoje, em tese, 93 TIs desenvolvendo para os 93 tribunais integrados. Essa é a ideia. E pouco a pouco a gente vai conseguindo, né? A inclusão de novos serviços desenvolvidos por tribunais que são utilizados por todos. Perfeito. E tudo começou com o PDPJ. O PDPJ é a plataforma. Pensada nesse modelo plataformização. Exatamente. Que é o que a gente fala muito aqui também, né? O modelo plataformização, que sai daquela ideia de pensar que é uma tecnologia que vai socorrer e vai resolver todas as suas questões. Não. É pensar em modelo plataformização porque permite integrações infinitas e, portanto, exponencializa ou escala, de fato, a eficiência daquilo que se quer construir ou daquilo que se quer desenvolver como projeto. Porque a tecnologia é o meio, né? Onde se quer chegar com ela é o que importa, e que eu acho que esse modelo de plataformas foi a grande virada de chave. Assim, o que me fez ver com muito entusiasmo foi quando a gente percebeu que o modelo e a metodologia de eficiência, de alguma forma, estava chegando e estava dentro do judiciário. Eu me lembro de quando eu li a resolução, e naquela época, em 2020, claro, nós tivemos também pandemia e muitas coisas depois, né? Mas a gente viu uma evolução efetiva de 2020 para cá, especialmente adotando uma nova política de verdade, né? Não só falando da adoção de uma ferramenta tecnológica. Então, uma nova política que pensa num novo método mais integrativo, mais transparente e mais eficiente para ser célere nessas tomadas de decisão dentro, claro, dos critérios da lei, do regimento e de tudo aquilo que tem que ser observado. Eu diria que a plataforma é um dos pilares do programa. O outro pilar é o Codex. O Codex a gente brinca que é o chupa-cabra que é instalado na estrutura do tribunal. De cada um dos tribunais desse país. Cada um dos sistemas. Cada um dos sistemas de cada tribunal. Ok. E ele puxa o dado assim que ele é modificado na base e trazido para a base central do CNJ. O Codex é um robô, é um bot desenvolvido que, através dessa API de comunicação, está tão importante. Ele trata também o dado, né? Então ele trata o dado, ele pega o dado, trata o dado e leva para a base central do CNJ. Que é o PDPJ. Ou ainda não? Não, chama o Codex. Ok. A base central é o Codex. Central é perfeito. O Codex. Então é uma API que leva para o Codex, ok. E a partir do Codex, nós alimentamos o Data Lake. Ok.
essa concepção, às vezes, difícil explicar nos tribunais, difícil, né, explicar para quem não é da área técnica, também é difícil para mim compreender. A gente faz explicações como essa todos os dias no nosso mundo aqui de consultora, dentro dos negócios, mas todo mundo tem que ter essa visão, né? Porque ainda que seja técnico, vai fazer parte da jornada da gestão de conhecimento dos negócios de um modo geral daqui para frente. Então, o Alexandre, por exemplo, meus dados pessoais estão no Tribunal TRF2, mas eu posso ter um processo, eu já atuei como procurador no Rio, então meu dado também pode estar aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, pode estar no TRF3, e lá os meus dados podem estar diferentes dos dados do TRF2. Então o Codex leva isso tudo para a base do CNJ. Lá ele vai ter que tratar. E no Data Lake, você recebe as informações da Receita Federal, recebe as informações da Justiça Eleitoral. Então, eu consigo depurar esse dado. Cruzar e acurar o dado, para dizer todos esses Alexandres que podem ser diferentes, é o mesmo Alexandre, é o mesmo CPF, é esse mesmo cara aqui, né? Perfeito. Então, esse é um trabalho que não é feito também de um dia para outro, um trabalho muito complexo. E você talvez me pergunte, mas como é que você, com aquela equipe de 46, consegue fazer isso? Reconhecendo essa incapacidade do CNJ dar conta de todas as atribuições recebidas ao longo desses anos, né? Nós fizemos, em 2020, um acordo de cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Então, por meio desse acordo, é um acordo de 6 anos, se conclui agora em dezembro de 26, nós fizemos a alocação de sobras orçamentárias dos tribunais superiores, do próprio CNJ, do STJ, do TSE, do TST, CSJT, CJF, aqueles recursos que não eram utilizados no exercício financeiro, ao invés de serem devolvidos para a União, eles foram repassados para o PNUD para a execução desse programa. Então, o programa ele é executado pelo PNUD com a supervisão próxima, eu diria, quase que ali, lado a lado, tecnologia do CNJ. Da tecnologia do CNJ. Então, o pessoal do CNJ hoje virou, digamos, é o gestor técnico, é o coordenador técnico dos diversos times PNUD que desenvolvem soluções para o CNJ e para o Poder Judiciário. Hoje então, todas as demandas são reportadas ao CNJ dos diversos tribunais do país ou não? Eles têm autonomia e fazem desenvolvimento também ainda? Sim. Eu diria que grande parte desse esforço tem que ser realizado pelos tribunais, né? Eu não posso ir, CNJ, ao tribunal X fazer a implantação do Codex. Sim. Eu dou suporte ao tribunal X para fazer a implantação do Codex. E qual o percentual dos tribunais do país hoje? Eu lembro que já tinha um percentual bem interessante, estávamos, claro, né, o foco é 100%, mas você tem hoje essa informação? Em relação aos dados processuais... Do Codex, isso. É quase 100%. Quase 100%. Quase 100%, está 98%, é quase 100%. Tanto que a consulta processual que hoje é fornecida via JusBR, que é o portal unificada do Poder Judiciário, ela é feita na base do CNJ, ela não é feita na base dos tribunais. Então, quando o advogado ele ingressa no JusBR e faz a consulta do seu processo, ele vai ver a movimentação e a peça processual que está na base do CNJ. Que certamente já foi disponibilizada no tribunal local que foi reportada via API para a base. Sim, e nós temos um tempo de latência de volta a 3 minutos, 2 minutos entre a movimentação na base, na origem, e a atualização na base. Essa é a média de SLA em relação a todos os tribunais na reposição, no reporte de dados. A latência, esse tempo de latência, ele é considerado para a concessão daqueles prêmios, os prêmios CNJ de qualidade, que são concedidos a cada ano durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário. Perfeito.
E nós se estamos perto desse 100% hoje, a gente... É possível, estamos no ano de encerramento de mandato, né? Uhum. Como é que você vê, como gestor público, como magistrado, enfim, essa perspectiva de longo prazo, para além da questão da regulamentação em si, eu digo, de fato, existe uma cultura hoje que permeia as instituições para que nenhum desses projetos sejam, digamos que, não vou dizer interrompidos, não sei se descontinuados, mas talvez que não sejam vistos com menos importância, considerando a importância que eles possuem hoje para o Brasil, para o país? Eu acho que esse risco não existe mais. Felizmente, nós temos tido continuidade, e por ser um programa realizado com o suporte de uma organização internacional, esse programa ele tem que ser realizado independentemente da gestão que estiver à frente do órgão. Nós temos compromissos firmados, compromissos internacionais firmados para a execução do programa. Agora, no início, nós estávamos na criação da plataforma. Ela foi instituída por resolução em 2020, agosto de 2020, foi a primeira resolução do ministro Fux. E só pôde ser levada na primeira sessão porque estava sendo trabalhada há meses, né, durante a transição. Exatamente um ano depois, em agosto de 2021, a plataforma foi lançada, e o Codex também já estava em funcionamento, mas era um trabalho desconhecido do usuário, né? Sim. O juiz... Ainda desconhecido, pelo menos aqui falando do nosso... Sim, não do lado dos juízes, ele não aparecia. Mas... É uma plataforma de integração. Exato. Não tem front-end, né? Não tem uma interface. Se não tem interface, você não tangibiliza. Exatamente, você tem que explicar. Exatamente. Então, o primeiro desafio foi integrar, né, os 93 tribunais à plataforma e buscar os dados via Codex dos 93 tribunais e mais... Para sair do tribunal local, trazer para o Codex, para o nosso ouvinte compreender. Aqui tem uma estruturação mínima de dados para poder fazer isso ir para o portal e daí sim se tornar público através de uma plataforma de unificação. Exatamente. Que é o PDPJ. E poder fornecer sistemas nacionais, né? Soluções nacionais. Sim. Internas também, para o próprio judiciário, né? Sim. Depois a gente pode falar dessas soluções internas, que muitas não são conhecidas dos advogados, porque elas são soluções nossas, né, para o uso dos juízes e dos servidores. Então nós fizemos uma peregrinação por todos os tribunais, todos os estados foram visitados, conversas com todos os presidentes, corregedores, equipes de juízes auxiliares, diretores de TI, nós fazíamos reuniões presenciais, né? Tentávamos na época, né, época de pandemia, final de pandemia, tentar encaixar datas em que fosse possível realizar essas reuniões para explicar que era, qual era o conceito, né? E o propósito, a ideia, né, do projeto. E como a coisa não funcionava ainda, né, então a gente era recebido com certa reticência, porque nem todos acreditavam É meio que aquele ânimo de lá vem esse pessoal do CNJ. De novo. A gente vive isso também na iniciativa privada. De novo. Mas fato é que nós praticamente concluímos a extração de dados do Codex. A plataforma, eu diria que hoje nós temos 2 sistemas ainda fora da PDPJ. São 2 sistemas antigos. Sistemas de tribunais, locais que ainda não estão. Tá. Sistemas com um volume muito pequeno de processos, mas que deveriam estar integrados pela resolução. E eles, enfim, não prejudicam, né, o funcionamento. O projeto como um todo, mas o ideal é que todos estivessem. Então, a partir daí, né, a partir da instituição desse ecossistema, dessa infraestrutura que não aparecia para os advogados, para os magistrados, para os servidores, foi possível, então, criar soluções concretas
que Vamos trazem... tangibilizar e transformar isso numa plataforma, porque senão a gente chega sem nada na mão, fica só aquela Exatamente. conversa de ter que explicar e ninguém vai querer ouvir a gente. É assim que a gente começa a Exatamente. produtizar, né? De certa maneira, é um processo de produtização também a favor da eficiência do Poder Judiciário, né? Pensa na plataforma. Porque quando você falou JusBR, é o PDPJ, né? O JusBR é a cara da PDPJ. Ah, perfeito. É essa tangibilização da PDPJ. Perfeito. Porque todo mundo fala JusBR, eu falo, poxa, mas é o PDPJ, não tem dois. Não, eu entendi. Essa é a interface, né? É como chega para o público. Exatamente. Perfeito. Que a gente sabe que é mais um serviço da PDPJ. Sim. Mas que, para quem olha, é a visualização do conceito da PDPJ. Perfeito, do portal. Do portal. E daí o ano passado, contratação pública de serviços inovadores, enfim, já uma previsão decorrente do marco legal, né? Mas a primeira, salvo engano, o primeiro edital é CPSI, né? Contratação CPSI, pública. Ocorreu agora em janeiro desse ano, que a gente também acompanhou, recebi até enfim, o CNJ divulgou muito isso e a gente recebe também essas informações, olha, temos essas demandas, avaliem, compartilhem com quem pode contribuir conosco, do ponto de vista de solução proposta. Mas essa nova dinâmica a contratação pública de serviços inovadores é uma forma do CNJ, dentro dessa proposta de atuação dele, como um grande... como uma entidade que integra, unifica, parametriza e pensa numa governança e numa gestão de fato unificada do Poder Judiciário, é uma forma de construir, de fato, um relacionamento com negócios da iniciativa privada que tragam essa oportunidade de alavancar, sem prejuízo desse acordo de colaboração que você contou pra gente, e sem prejuízo daquilo que é desenvolvido internamente por todos os tribunais, que a gente sabe que todos eles têm uma equipe de TI aí muito robusta para isso, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Isso está muito atrelado, isso está muito atrelado a esse programa de inovação aberta, né? Que a gente criou uma solução, mas a gente também criou um problema. Sim, quase sempre é assim. O ideal é criar poucos problemas diante de uma solução, mas às vezes a gente cria muitos problemas diante de uma solução. Mas a gente criou um problema muito grande, porque o acordo de colaboração com o PNUD é por prazo determinado. Sim, você falou até 2026. 2026. Então, hoje nós temos 280 pessoas trabalhando, desenvolvendo soluções em parceria com o CNJ. 280 pessoas? Pessoas. Mais empresas contratadas. Né? Perfeito. E só de pessoas envolvidas diretamente, contratadas diretamente pelo PNUD. Não só desenvolvedores, mas também equipes de capacitação. Nós fizemos mais de 30 mil capacitações, não apenas nas soluções desenvolvidas, mas também capacitações dos servidores de TI, dos tribunais, nas tecnologias empregadas na PDPJ e no Codex. Perfeito. Então, temos equipe de capacitação, temos equipe de comunicação, uma equipe dedicada para fazer divulgação, esclarecimentos das soluções e em que consiste o programa. Equipes de gestão de conhecimento que trabalham em conjunto com as equipes de comunicação e capacitação para tentar criar uma base de conhecimento apta a treinar um modelo de IA que possa dar suporte num nível 1 em algum momento futuro, quando nós não mais tivermos o suporte do PNUD. Daí que vem essa nova ideia de contratação de solução inovadora, né? Entendi. Então, CPSI, né, essa contratação pública de serviços inovadores, vem numa perspectiva de transição também, pelo que você está contando. Sim. Ok. Mas por que não está na mesa a discussão de adiar ou de dilatar o prazo desse acordo de colaboração? Ou é porque não chegou esse momento? Não é possível. Não é possível. Pelas regras do PNUD não é possível prorrogar. Tem que ser, nós podemos firmar um outro acordo com outro objeto. Perfeito, mas não com esse que já... Com esse que se encerra. Perfeito.
E também é uma oportunidade porque o que é nosso, o CNJ tem uma política antiga que é contrária à dependência tecnológica. Contrária à dependência tecnológica. Perfeito. Essa é uma política bastante antiga, tanto que hoje praticamente nós não temos mais sistemas proprietários nos tribunais, né, os sistemas processuais, e que por vezes não é compreendida, né? Não existe nenhuma rejeição do CNJ à utilização de sistemas privados ou particulares. O CNJ utiliza Microsoft Teams, o CNJ utiliza Google, utiliza a nuvem da AWS. É dentro disso que você está chamando dessa política, né? O que você está querendo dizer é que não existe nenhum óbice de aproximação. Não, o que não é possível é vincular a sua atividade a um único fornecedor. Ah, perfeito. Então, se eu puder trocar... Mas isso é um plano de contingência que serve para qualquer entidade pública ou privada, né? Eu sempre digo isso. Se você é refém, tá errado, não pode ser. Exatamente. Então, eu tenho uma nuvem X, amanhã eu posso licitar e ganhar outra. Claro, e posso trabalhar com duas pareadas para não ter risco, não mitigar meus riscos e tá tudo bem. A gente trabalha com Zoom, e trabalha com Teams e trabalha com Cisco. Então, não tem problema. Eu posso, se você puder trocar... Exato. Essa autonomia, essa liberdade traz muito mais eficiência, Exatamente. Né? Do que a rigidez do processo de me manter fiel. Até porque não é o core business do judiciário. Então não é o core business, como eu falo na iniciativa privada, é teu core business. Não. Então por que você está pensando em desenvolver isso internamente? Exatamente. A lógica é a mesma. Exatamente. Você tem que focar no que é teu core e ter parceiros. E parceiros é muito melhor do que um parceiro só, porque não o risco de se estar refém de uma parceria ou de uma tecnologia é bem complicado. Mas se você contingencia isso... Há serviços que podem utilizar os dados do judiciário e que não precisariam ser desenvolvidos pelo judiciário. Pesquisa de jurisprudência é útil para o judiciário? É. Se eu tiver uma empresa que consiga tratar isso e deixar isso bacana para o próprio judiciário, por que não? Não é core business. Exato. Né? Eu tenho que cuidar lá da tramitação processual. Exato. Ser eficiente na prestação jurisdicional. Fora disso, esse é o foco maior, né? Por que não, né, fornecer ao mercado opções de lucrar, né? Nós estamos numa economia capitalista, né? Lucrar e, ao mesmo tempo, fornecer soluções que sejam úteis até à porque o prestação custo vai jurisdicional. existir de qualquer maneira, ou é interno ou é via contratação. Então tem que ser pragmático nesse aspecto, né? Sem romantizar o processo de gestão da construção de soluções, ou tecnológicas ou humanas. Tudo envolve custo, a gente tem que só até considerando a própria economicidade, né, do Poder Judiciário desenvolver internamente uma solução de mercado. Talvez o custo desse desenvolvimento seja superior ao custo de uma contratação de algo que já existe. Sem dúvida, sem dúvida. Você disse até um talvez, eu fiz assim, será? Com certeza. É que a gente está acostumado no mundo do direito, né? O mundo do dever ser. Tem sempre esse cuidado que a gente tem que ter, né? Muito bacana. Compreendido essa perspectiva da contratação pública. E agora, né? 2025. Acabou de começar, acho que foi o primeiro case. Na verdade, nós fizemos a consulta pública. O edital não foi lançado ainda. Não foi a contratação, foi o prévio. Foi feita a consulta. Ok. Agora serão analisadas as soluções, que eu vi que tiveram 80 e poucos inscritos, salvo engano. Em março nós lançamos o edital. Aí, a partir desse edital que as propostas serão apresentadas. Até então, foi um esclarecimento, né? uma chamada do mercado para dizer se aquilo que a gente pretendia e pretende é viável, se eles precisavam de mais alguma explicação, algum esclarecimento, enfim, algo que a gente pudesse melhorar na especificação. Perfeito. Mas o edital mesmo vai ser publicado agora em março. Bacana. Pessoal, tem uma pauta aí gigantesca e a gente está falando de uma gestão que se encerra esse ano, mas que, como ele disse, é um programa de fato institucional, sólido, que vai perene, né? Que, independente de mudanças de gestão, a gente tende a acompanhar aí um processo de modernização muito efetivo do
do judiciário como um todo. E que ainda não é muito conhecida. O próprio JusBR ainda não é conhecido da advocacia. Todo mundo fala na advocacia como domicílio, dentro daquela perspectiva de obrigatoriamente todo advogado de empresa tem que tomar muito cuidado e estar lá cadastrado porque é lá. Então é sempre dessa perspectiva, infelizmente, negativa. Às vezes negativa. E eu falo que a nossa função aqui também é esclarecer isso, né? Porque daí teve uma situação também de adiar os prazos que ocorreram no ano passado do ponto de vista de prazo limite. Agora a discussão tem sido também bem complexa, que eu tenho acompanhado, sobre serão extintos todos os diários judiciais e eletrônicos, porque todos serão integrados e os prazos... Existem aqueles sistemas que você tem o prazo. Se você não toma ciência, automaticamente depois de 10 dias inicia ali o termo acordo prazo, né? E daí agora eu já estou ouvindo uma discussão muito efetiva, mas não encontrei ainda o que regulamenta isso, mas estão dizendo que assim, é do dia para noite, muito em breve, essa chave vai ser virada e o prazo vai começar a contar do dia seguinte, porque oficialmente vai ser a partir do momento que for disponibilizado no JusBR ou no PDPJ, que é a mesma coisa, né? E não mais a partir do evento do tribunal. Olha como as coisas são. A resolução que criou o DGEM, o Diário de Justiça Nacional, ela é de 2016. Sim, é antiga. Por isso que quando falam para mim isso vai acontecer da noite pro dia, eu falo, calma gente, essa resolução é de 2016, será que... A do domicílio, salvo engano, é 2021 ou 22, eu já não me recordo, eu sou péssimo com data. A partir do momento em que nós começamos a trabalhar com integração, nós nos deparamos com a seguinte situação para o advogado. Ele tinha uma publicação no Diário de Justiça Nacional, uma publicação no Diário de Justiça Local, uma publicação no domicílio judicial eletrônico e mais uma intimação no portal do tribunal. Ele tinha 4 prazos. Um caos, o mesmo ato de diversas fontes tendo que ser tratados dentro dos ambientes jurídicos, com aquela equipe de pessoas que tem que ficar tratando para até identificar o que é similar, o que não é. Imagina isso pra gente, uma loucura mesmo, né? Em cima dessas complexidades é que surgem muitas soluções, inclusive no mercado privado, que você bem sabe, né? Então, qual é a ideia de centralização? A publicação que conta é a do DGEM, do Diário de Justiça Nacional. E as intimações pessoais são via domicílio. Então, se você tem um advogado cadastrado, a publicação conta do DGEM. Se não tem um advogado cadastrado em uma intimação pessoal, uma citação, ela vai para o domicílio. Ou seja, tudo vai partir do PDPJ, do JusBR. No ambiente único. No ambiente único. No ambiente único. Esse passará a ser oficialmente o canal oficial de comunicação para fins de contagem de prazo, que sem dúvida é um dos pontos sempre mais sensíveis. Sim. Prazo, né? Quando a gente fala no direito, na advocacia especialmente. Então, essa será a nova política de centralização total das informações dentro do PDPJ. Em termos, por quê? Eu já deixei antever, mas esse portal, o advogado que não tiver recursos, não tiver uma contratação externa ou um próprio sistema desses tantos que fazem recortes de gerenciamento, né, ele pode, o CNJ ele dispõe das APIs e ele pode fornecer à iniciativa privada essas APIs para que essas empresas continuem desenvolvendo o seu negócio, né, a partir dos dados centralizados no Codex. Então, ao invés dessas empresas rasparem base dos 90 tribunais, e a gente sabe que isso acontece, né? São dezenas, algumas, talvez centenas já hoje. Poucas, ou talvez nenhuma, consiga fornecer um serviço em âmbito nacional. Algumas se especializam no Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio, mas elas não têm essa capilaridade e passam a ter, porque elas vão receber os dados centralizados no Codex. Então, o JusBR é uma das vias, né, de intimação, mas que não exclui a permanência
no mercado dessas empresas que hoje já existem, não mais raspando dados dos tribunais, mas obtendo os dados diretamente das APIs do CNJ. Que, como eu disse, não é a função do CNJ. Essa não é a função do CNJ. Não, e essas empresas a gente já faz. Quando eu falo a gente é porque todo mundo sabe que eu também sou executiva de empresa de tecnologia. Essa já é uma política que já é adotada. Passa a ser até mais econômico do ponto de vista de gestão, não só para a empresa, porque também não importa, né, para o judiciário qual é que é a economia para a iniciativa privada, mas a economia também para o poder judiciário. Afinal de contas, são quantas APIs, quantas conexões, quantos bots funcionando, às vezes em horários que a gente sabe, tem políticas e tudo mais que a gente tem que essas empresas têm que adotar, que a gente tem que observar para fazer essas capturas, né, na madrugada, em horários de menos funcionamento ou de menos impacto dentro dos servidores dos tribunais. Quer dizer, é um grande desafio ali que, se você conecta com uma única API dentro de uma única base de dados, sem dúvida, não, em tese, né, não mata o modelo de negócio de ninguém, mas torna o modelo de negócio de todos mais eficientes, especialmente do judiciário. Afinal de contas, acho que essa é a pauta central. Sim, e reduz a quantidade de acessos no nosso portal. Exato. Dos tribunais, você fala. E a alavanca do seu portal. Exato, porque daí fica só lá e reduz aí custos de processamento para todo mundo, né? Vamos falar do portal JusBR, então. Que é o PDPJ, mas é o portal, a forma como ele aparece para o público, exatamente, certo? Exatamente. Atualmente ele tem um serviço em funcionamento que é muito útil para a advocacia, que é o acesso unificado, a consulta processual unificada. O advogado ele pode consultar o seu processo de qualquer tribunal, de qualquer instância. Nos 98%, 99% Tá lá. Nós temos hoje 14 tribunais integrados ao sistema de peticionamento intercorrente, que além de consultar, o advogado poderá peticionar diretamente via portal, e não mais no sistema processual de cada um dos 93 tribunais. Maravilha, aquelas planilhas de senhas de acesso de tantos tribunais. É login único, ele acessa o peticionamento. Mas o domicílio judicial eletrônico e o DGEM, eles já estão funcionais, mas aí nós voltamos àquela questão, né, que nem todos os tribunais concluíram as suas integrações, então, para evitar essa confusão de prazos, é que houve a prorrogação, mas o ministro deve fazer uma comunicação muito em breve, diria nas próximas semanas, cobrando dos tribunais essa integração que é necessária. Você está falando da integração em relação ao Diário Oficial, que passará a ser o nacional, ou da integração dos tribunais que estão faltando desses um ponto? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. A ideia, então, é que num curtíssimo prazo a gente consiga dizer que o Judiciário Nacional está 100% integrado. E em junho nós fazemos o lançamento do peticionamento inicial via portal. Distribuições. Né? Nós vamos começar antes, em âmbito interno, com distribuições de cartas precatórias e efetivação de declínios de competência. Então, nós vamos utilizar essa ferramenta internamente, né, para testar o funcionamento. Perfeito. E a partir... isso deve entrar em produção em abril, salvo engano. Para, em junho, disponibilizar para os advogados o peticionamento inicial. Dentro da plataforma. Uau, muito bom. E além disso, como o acesso é centralizado com um login único, o advogado ele continua com acesso aos sistemas dos tribunais sem necessidade de nova identificação. De nova identificação? Sim, de outra senha. Sim, ele vai ficar centralizado num único painel e dentro desse painel ele consegue... No ele painel está utilizando uma interface só, porque é o CNJ que vai, a partir dessa interface do JusBR, encaminhar essa informação também via API para o tribunal, sim, de onde pertence esse peticionamento, certo? Sim, é isso.
O advogado peticiona no portal, o sistema avisa o sistema do tribunal que existe uma petição pendente de juntada, o sistema do tribunal junta automaticamente aquela petição, devolve a informação de que houve a juntada, e essa informação fica disponibilizada para o advogado. Mas além desse serviço que é via portal, permanece a possibilidade de acessar o próprio sistema do tribunal sem uma nova identificação. Então, aqui em São Paulo, você pode entrar... por dentro do por portal, dentro do portal eu você posso pode acessar o entrar TJ site. São Paulo, por exemplo. Perfeito. Enfim, tem um nome técnico para isso, não é um login simultâneo, mas é como se fosse isso. Eu não preciso sair para entrar dentro do TJ São Paulo. Eu posso acessá-lo também diretamente. Até para confirmar se foi, de repente, essa informação que eu tô... muito bacana. Acaba trazendo uma transparência. Sim. E essa perspectiva de poder auditar rapidamente as tarefas e a execução, né? Especialmente nesse momento de transição, onde está todo mundo se adaptando ao novo modelo, né? Agora, do ponto de vista de usuários, qual que é a perspectiva do CNJ? Tem um plano de comunicação disso oficial? Para comunicar isso de uma forma que também não gere aquele terror, aquele medo por parte de toda a comunidade? O portal foi lançado dia 3 de dezembro. É recente, né? É recente. E a ideia é aumentar a divulgação à medida em que houver novas integrações, né? Hoje, com 14 tribunais integrados, os principais tribunais ainda estão em atraso. Então, o advogado entra, vê que o seu tribunal não está integrado, ele perde o interesse. Na próxima vez ele deixa... É melhor comunicar quando a perspectiva da eficiência esteja ali, né, acontecendo. Nós temos a notícia que a Justiça do Trabalho deve entrar agora na próxima semana. Então, a Justiça do Trabalho entram logo os mais de 20 tribunais. O sistema EPROC, os tribunais que usam EPROC devem entrar a partir do dia 14 de fevereiro. Então, com isso, nós já estamos lá com os 50% dos tribunais. Aí sim... Daí você está falando só de peticionamento, né? Só de peticionamento intercorrente. Porque a parte de consultas e dados, pelo que você explicou, já está lá no índice de quase 100%. Bacana. Teremos um outro poder judiciário, então, né, Alexandre? Esperemos. Extremamente eficiente, extremamente integralizado. Bom, eu falo isso com esse sorriso que vocês estão vendo, porque, afinal de contas, como advogado empreendedor, o desafio de encontrar soluções para esse nível de complexidade faz parte da minha vida há mais de 2 décadas, né? Então, é claro que pra gente é uma baita satisfação imaginar o quanto... Tem aqueles colegas assim, né? Falo colegas, parece uma coisa tão tradicional, mas não só de advocacia, mas do mundo do empreendedorismo, que tem aquele olhar de, não, mas se for muito facilitado tudo isso, é até ruim para nós no mundo dos negócios. Eu acho isso uma visão extremamente equivocada do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de prosperidade, do ponto de vista de propósito de trabalho, né? Porque quanto mais eficiente ok, você pivota, você muda, você cria um outro modelo a partir de uma eficiência e gera muito mais valor. E quando a gente está falando de valor de serviços jurídicos, a gente, na iniciativa privada, ou o valor do serviço que se presta ao jurisdicionado, a gente está falando de um racional de extrema importância e está levando... E acho que algo que ainda não passou, que os empreendedores ainda não atentaram, é que existe um mercado muito grande fora do Brasil. E ninguém tem isso. Nosso sistema a experiência empreendedora diante do sistema de justiça brasileiro, diante dos desafios econômicos, sociais e tudo que a gente enfrenta nesse país gigante chamado Brasil, pelo que acompanho também é uma loucura, né? É muita oportunidade, porque a gente é case, né? Nós somos case. Case de sucesso. Case de sucesso. De judiciário, de serviços, de legal techs, de absolutamente tudo. Quem é que lida com esse desafio do judiciário desse tamanho? E atualmente, praticamente todos os países latino-americanos, eles têm alguma iniciativa de processo eletrônico, eles ainda estão na fase analógica, da fichinha do processo físico. No papel ali. Do papel, né, do carimbo. Mas há iniciativas, né? Eles buscam auxílio. Nós temos ido fazer exposições, né, fazer a divulgação do programa. Por ser um programa em parceria com o PNUD, nós temos essa obrigação de fazer divulgação externa e colaborar com eles também na divulgação. Não, colaborar na própria implantação de programas similares. Sim.
Então, existe o interesse do PNUD, de interesse do BID também, de financiar iniciativas de transformação digital nos países latino-americanos. De poder judiciário de Isso diversos abre uma países. oportunidade de negócio imensa, né? Claro. Não para o CNJ, porque Claro. o que nós desenvolvemos é em tecnologia aberta, nós podemos ceder os códigos, podemos ceder o conhecimento, faz parte do acordo, a cessão de conhecimento, mas abre uma oportunidade de negócios para as legal techs fora do país. Claro. Tem um mercado gigante para todos. O problema não é o mercado, né? Eu acho que quando tem um propósito e uma clareza de bons valores permeando, em que pese, claro, estejamos no mundo capitalista, como você disse em algum momento ali do nosso papo, tem muita coisa bacana para se fazer cumprindo uma função social efetiva, cumprindo uma função que de fato seja valorosa, né? Sei lá se é um pouco de fantasia, mas eu gosto disso, assim, e é isso que pauta a minha vida e a vida profissional de muita gente que está muito perto de mim, né? Se é uma bolha, eu não sei, porque dizem que a gente se aproxima dos iguais. Isso é verdade. Mas acredito nisso, acho que sem propósito... Mas a tecnologia, ela aproximou, muita gente tinha aquele receio, a tecnologia afasta o usuário, o jurisdicionado mais simples, sem recursos. Eu vejo de outra forma. Não, também entendo que não, democratiza. E é mais barato. Sim. Quantas audiências eu já fiz em que a testemunha não tinha dinheiro para o ônibus? Uhum. Você solta preso, o oficial de justiça cansa de dar dinheiro para preso solto e que não tem, porque não pode voltar para casa, não tem dinheiro para voltar para casa. Né? E a tecnologia, você faz uma audiência online, muitos criticam a audiência online, mas o sujeito que não tem direito para pegar um ônibus, ele tem, ainda que não tenha um celular próprio, ele consegue o celular da vizinha, consegue um acesso numa padaria, no Wi-Fi, ele faz audiência. Eu já fiz audiência com um taxista trabalhando, parou, porque ele não podia parar um dia de trabalho e fez audiência do carro, enfim. É isso. Também tem diversas... fazendo um paralelo, né? É muito comum, às vezes, na advocacia, no âmbito privado das empresas, puxa, a tecnologia prejudicou, porque agora os interessados ficam sabendo até antes da gente a respeito das informações. Eu acho isso ótimo, porque isso torna mais acessível a informação. Nós é que temos que traduzir e levar essa informação para o cliente, no caso da advocacia, de forma eficiente e transparente, né? Agora, se ele teve acesso a essa informação até antes da minha informação oficial, ok, isso é transparência. E qual é o problema da transparência? Daí é pensar numa política de gestão de CS, né, de Customer Success, área de acesso de cliente, estruturar melhor essa comunicação dentro do seu negócio. Mas não pode ser ruim isso. A informação chegar rápido, a informação chegar primeiro, chegar a quem se destina, sem tanto aquela cultura do passado que tínhamos, né? Aqui na advocacia. Não, vamos primeiro tratar essa informação para depois a gente comunicar. Não, muitas vezes o cliente sabe antes de você. Se você não tiver muito antenado com o que está acontecendo, tiver boas tecnologias de alerta, o cliente já googou, que a gente brinca, já entrou no site do tribunal, já pegou a decisão do juiz, antes até de você saber que existe aquela sentença prolatada. E daí eu falo, bom, é isso, a gente tem que ser mais eficiente e ser mais transparente na comunicação, porque a tecnologia está aí para romper essas barreiras. Eu, pessoalmente, também gosto desse modelo. Mas tem riscos. Riscos sempre existiram, sempre existirão. A gente vai ter que contingenciar e mitigá-los na medida do possível, mas temos que lidar com essa realidade. Alexandre, olha, eu queria ficar aqui batendo um papo ainda mais porque tá gostoso, tá bacana, tô aprendendo muito sobre portal, sobre essa perspectiva da política pública do CNJ, do Judiciário Nacional, mas a gente vai ter que caminhar para o fim, então eu queria fazer perguntas aqui. Como é que o Alexandre desopila? Como é que você para? O que você faz no âmbito, projetos também de vida pessoal, saber um pouquinho de qual que é o horizonte que você enxerga aí. A sua nomeação o seu mandato encerra agora esse ano, é isso? Junto com o mandato. Como é que funciona isso? Essas convocações funcionam em concomitância ao mandato do presidente. Perfeito. Então, a princípio, encerra em setembro. Ok. Então, os projetos permanecem. Alexandre, não necessariamente, né? Porque daí tem uma questão de mandato aí. E você...
uma vez encerrando, continua a CNJ, volta para o TRF do Rio de Janeiro? Como é que você vê teu trânsito, essa questão profissional aí para os próximos anos? Não, se não houver convite para permanência na próxima gestão, eu retorno para a jurisdição do Rio de Janeiro. Aliás, eu não me afastei da jurisdição, né? Eu continuo respondendo pela vara. Você continua? Nesses casos, continua respondendo? Que desafio! Porque, afinal de contas, você tem que acompanhar. Eu não consigo fazer tudo. Né? Imagino que sim. Faço uma divisão lá com a minha colega que está me substituindo de forma maravilhosa. Sim, porque daí entra um juiz substituto, mas você continua responsável, é isso? Então eu não consigo fazer audiência, por exemplo. Claro. Não tem condição. Imagina. Se você falasse para mim que fazer audiência também, eu ia falar, pera um pouco, não é possível. Mas, como é que é essa agenda? Eu retorno para a titularidade plena da vara. Bacana. Algum ponto mais, Alexandre, que... Esses aspectos de trânsito de carreira, a gente faz muito essa pergunta na iniciativa privada, para gestores privados, porque tá todo mundo sempre com um novo projeto, alguma coisa, mas a gente sabe que é um pouco diferente, né? Bem diferente. É muito diferente. Por isso que eu falei, acho que não cabe tanto aqui essa perspectiva. Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto. Acho que a gente pode partir. Vida acadêmica. Você já teve essa experiência? Gosta? Já, mas não me encantei. Não? Não me encantou. Talvez pela como dizer isso de uma forma, eu acho que eu não tive sorte na instituição. Acho que o mercado de cursos jurídicos aumentou muito, ficou muito grande, e a percepção era de que o aluno não tinha capacidade de estar ali. E eu me sentia um pouco vítima o autor de um estelionato, contribuindo para dar uma falsa impressão àqueles alunos seus propósitos, de que eles teriam uma mudança de vida após a conclusão do curso. E eu sabia que não teriam, porque a qualidade de ensino era baixa. Eu reconheci o esforço daquele pessoal que estava ali, fazendo aula à noite, gente humilde, gente trabalhadora, passava o dia inteiro batalhando em ocupações assim, muito, muito simples, com a esperança de que um diploma universitário fosse mudar a vida deles. E o teu olhar sobre isso era o pano de fundo ali não ter... você se sentia... Tem um nome que se dá isso, como é que a gente chama, gente? É a síndrome do impostor. Isso aí. Aquela situação de você fala, pera um pouco, gente, se eu permanecer aqui, eu sou uma fraude, eu deixo de acreditar em mim. É quando teus valores vêm pra mesa e você se olha no espelho e fala, peraí, preciso rever porque alguma coisa aqui não tá encaixando. É mais ou menos isso. É por aí. Lógico, espero que pelo menos alguns deles tenham tido um sucesso. Mas a gente percebe, né, que nem todo mundo tem a base necessária para o curso universitário. Né? Falta português, falta compreensão, falta leitura. Sim, interpretação de texto. Você tem que explicar o significado de palavras para alguém que está, né, no ensino superior, não faz sentido. Perfeito. Alexandre, agradeço muito sua presença aqui hoje. Eu espero também, acho que o nosso público também vai gostar muito, né? Tenha gostado muito desse episódio. Como para mim também foi muito esclarecedor, porque uma coisa é acompanhar a perspectiva normativa de toda essa governança, de toda essa gestão, essa integração, a plataforma, o CNJ. Outra coisa é a gente perceber que, de fato, está institucionalizado e teremos um poder judiciário mais eficiente. Acho que essa é a chamada final, né? A gente sentir de verdade que a gente tem uma política pública sólida sendo executada, acontecendo, para que a gente tenha aí, num curto, médio prazo, um painel, um portal altamente integrado com todos os serviços judiciários à disposição
dos advogados, dos magistrados, enfim, de todos os agentes que compõem a justiça e principalmente do jurisdicionado, né, que é para quem a gente leva transparência e entrega esse serviço jurídico no poder público e para a parte aqui no âmbito privado, né, os nossos clientes. Então foi uma honra tê-lo aqui conosco, agradeço muito essa oportunidade e espero que a gente tenha outras pautas com essa conversa, inclusive em âmbito acadêmico, né, dentro das universidades aí em que essa pauta na minha vida acadêmica é muito presente, que a gente possa ter a oportunidade e um espaço para essa conversa. Assim que a gente disser, aqui a alguns meses, que está 100% ok, atingido todos esses objetivos que você trouxe para nós. Me convide novamente, quando tiver 100% eu volto. Ótimo, daí ele vai voltar para contar para a gente como é que foi o atingimento desse resultado. Obrigada, querido. Eu que agradeço.